Eu consegui convocar na CPI do MST, entrou com habeas corpus, veja só, pedindo exatamente aquilo que eu já havia previsto que ele pediria já na época da CPI, quando eu aprovei o meu requerimento. Quero colocar o seguinte, é claro que eles têm o direito de ingressar na justiça caso sejam convocados e garantir o direito de permanecer calados, ou mesmo garantir o direito de não sequer comparecer a esta comissão depois do precedente do Supremo Tribunal Federal em relação à condição coercitiva. Agora, caso nós aprovemos o convite, eles já vão ter esse direito garantido sem sequer precisar ingressar na justiça, né? Eles vão poder ou não comparecer, ou comparecer e mentir, ou comparecer e permanecer calados. Então, essas hipóteses que já são colocadas de start num convite, podem acontecer com a convocação, com eles ingressando na justiça, caso eles não entendam que a condição deles deve ser a de testemunha juramentada a ser convocada por esta CPI. Zé Rainha, ex-MST, que eu consegui convocar na CPI do MST, entrou com habeas corpus, veja só, pedindo exatamente aquilo que eu já havia previsto que ele pediria já na época da CPI, quando eu aprovei o meu requerimento, e eu vou pedir até pro meu editor colocar o vídeo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Pra vocês verem como eu já tinha na minha cabeça certinho o roteiro que essa galera ia seguir, apesar do discurso de que não, o Rainha não deve nada a ninguém, o Rainha vai vir aqui, vai dar show, ele vai dar palestra, ele vai humilhar vocês, podem aprovar, não tem problema, né? Pois muito bem. Quero colocar o seguinte, é claro que eles têm o direito de ingressar na justiça caso sejam convocados e garantir o direito de permanecer calados, ou mesmo garantir o direito de não sequer comparecer a esta comissão depois do precedente do Supremo Tribunal Federal em relação à condição coercitiva. Agora, caso nós aprovemos o convite, eles já vão ter esse direito garantido sem sequer precisar ingressar na justiça, né? Eles vão poder ou não comparecer, ou comparecer e mentir, ou comparecer e permanecer calados. Então, essas hipóteses que já são colocadas de start num convite, podem acontecer com a convocação, com eles ingressando na justiça, caso eles não entendam que a condição deles deve ser a de testemunha juramentada a ser convocada por esta CPI. Quero ver meu advogado! Eles queriam que o Zé Rainha fosse chamado como convidado, né? E quando você é convidado, você pode ir, você pode não ir, você pode mentir, você pode ficar calado, enfim, tem uma série de direitos, né, que você tem enquanto convidado que o convocado não tem. O Zé Rainha é uma figura central para nossa investigação, porque ele é líder de um movimento que possui uma série de acusações, inclusive de extorsão. Inclusive, o próprio Zé Rainha já foi preso por extorsão, já foi preso por supostamente, segundo a Polícia Civil de São Paulo, ter extorquido, ter pedido dinheiro para não invadir fazendas produtivas junto com o seu movimento, né? Quero ver meu advogado! Ou seja, por supostamente utilizar pessoas vulneráveis para invadir ou ameaçar invadir terras produtivas e exigir dinheiro em troca, vantagens e devidas em troca. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Muito bem. Um dos primeiros requerimentos de convocação que eu apresentei na CPI do MST, sendo vice-presidente da CPI, que aliás, vale lembrar, é a única CPI que tem dado resultado contra o governo federal. O governo federal tem responsabilidade nas invasões que têm acontecido desde o início do ano. Nós conseguimos impedir essas invasões, porque tem-se notícia aí, eu vou pedir para o editor colocar na tela, de que desde que a CPI foi instalada, o número de invasões é de quase zero. Ou seja, Quem não deve, não treine. mesmo sem concluir o seu relatório, mesmo sem concluir quem são aqueles que devem ser indiciados por invasão de terra, esbulho possessório, né, aqueles que devem ser indiciados por extorsão, né, quais são os crimes que devem ser tratados, mesmo sem ter a apresentação e a votação de um relatório final, só a existência e o bom trabalho da CPI já tem demonstrado que invasões de terra estão sendo impedidas graças a um trabalho preventivo da CPI, né? Esse é um ponto que precisa ficar muito claro. Aliás, se você ainda não viu depoimentos bombásticos que nós trouxemos à CPI e já anexamos aos autos da CPI, veja no meu canal, está cada um deles todas as vezes, não só os depoimentos,
mas também as votações de requerimentos que mostram quando a gente pega num ponto sensível, como por exemplo, as várias vezes que a gente colocou e tentou convocar o Rui Costa, todas essas vezes a bancada do PT e do PSOL tentou causar tumulto, alvoroçar, enfim, fazer um inferno para que ele não fosse chamado. Nós vamos convocá-lo no dia 1º de agosto, na volta do recesso, sem falta, porque a gente viu que ali dói, né? Como se fosse um médico, né? Na investigação, você vai cutucando, doeu ali, é ali é que tá o problema, é ali é que a gente vai pegar. Muito bem, Zé Rainha, né? E mais uma vez eu vou pedir pro editor resgatar as afirmações da CPI. Ele, na época que eu apresentei o requerimento de convocação, o pessoal falou, não precisa ter convocação, só convida que ele vem e vai falar a verdade. Senhor José Rainha, líder da FNL, e senhor João Pedro Stedley, que é o líder do MST. Através de convocação, corre um risco grande, ou delas não virem, porque podem conseguir um habeas corpus, ou mesmo delas manterem o direito de não conversarem, de não apresentarem as suas posições, o que seria pior para o andamento dessa CPI do trabalho de todo mundo. Eu tenho certeza que ambos os líderes dos movimentos têm muito a dizer, inclusive têm muitas condições de estarem presentes nessa comissão para argumentarem em defesa dos movimentos dos quais eles fazem parte. Ele comparece, ele não tem receio nenhum de comparecer, ele não tem receio nenhum de falar. E aí o que eu disse? Ele pode até estar com uma boa vontade de vir, de comparecer, de falar e etc. Mas se ele vier como convidado, ele pode simplesmente não vir, ele pode mentir, ele pode ficar quieto, né? Por isso, justamente por isso que a gente vai convocar. E a gente vai convocar na condição de testemunha, né? Que não é na condição de investigado, é na condição de narrar fatos criminosos que ele possa ter presenciado dentro do próprio movimento dele, inclusive. Mas o que o Zé Rainha fez? Pediu na justiça para mudar o seu status de testemunha para investigado. Ou seja, ele sabe que deve, ele sabe que não pode responder todas as perguntas que nós poderíamos fazer na CPI sob pena de se incriminar. Por isso ele precisa do status de investigado. O que significa a mudança do status de testemunha para o status de investigado? A testemunha, ela precisa falar, ela é obrigada a falar. Se eu pergunto para a testemunha, você viu tal pessoa pedindo propina? Ela precisa responder, vi ou não sei. Ela não pode responder, não quero responder, quero exercer o meu direito de ficar calado. Não, ela não pode. E ela não pode mentir. Se ela viu e diz que não viu, isso é o crime de falso testemunho. Na própria CPI, a gente pode dar voz de prisão para a pessoa que presta lá o falso testemunho, que é crime. Então, na condição de investigado, o Zé Rainha, ele pode não comparecer, se a justiça assim entender, e tem jurisprudência para isso. Ele pode mentir. Mentiroso! Se também é um direito constitucional de não gerar prova contra si mesmo, você pode inclusive mentir, e você pode ficar calado. Justamente os 3 pontos que eu disse. Se nós aprovarmos convite, é isso que ele vai fazer. Ou ele não vai vir, ou ele vai vir e vai mentir, ou ele vai vir e vai ficar calado. Por isso eu insisti e garanti que fosse aprovada a convocação. Porque se ele quisesse o direito de ficar calado, de mentir ou de não ir, ele teria que pedir na justiça. E aí, obviamente, ficaria claro que, salvo se na condição de investigado, ele na condição de testemunha seria então obrigado a dizer coisas que o comprometeriam, né, que o incriminariam, ou seja, geraria uma fumaça contra si. Então, tudo que eu coloquei ali no momento da convocação está acontecendo agora. Como autor, né, de um requerimento de convocação do Stedley e também do Rainha, quero colocar o seguinte: é claro que eles têm o direito de ingressar na justiça caso sejam convocados e garantir o direito de permanecer calados, ou mesmo garantir o direito de não sequer comparecer a esta comissão depois do precedente do Supremo Tribunal Federal em relação à condição coercitiva. Agora, caso nós aprovemos o convite, eles já vão ter esse direito garantido sem sequer precisar ingressar na justiça, né? Eles vão poder ou não comparecer, ou comparecer e mentir, ou comparecer e permanecer calados. Então, essas hipóteses que já são colocadas de start num convite podem acontecer com a convocação, com eles ingressando na justiça, caso eles não entendam que a condição deles deve ser a de
testemunha juramentada a ser convocada por esta CPI. Então, ao contrário do que Vossa Excelência colocou, nós estivemos sim muito abertos para o diálogo, transformamos muitas das convocações que foram pedidas pela base do governo em convite, retiramos inclusive alguns dos requerimentos, inclusive o requerimento que convocava o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, também em diálogo com a base do governo, mas fazendo o acordo para que esses dois requerimentos sejam convocação, mas que o governo tenha o direito de debatê-los individualmente sem que eles sejam votados em bloco. Este é o acordo que foi proposto e que foi, até onde eu tive notícia aqui, aceito pela base do governo. E eu não duvido nada. E aliás, o judiciário pode muito bem conceder esse habeas corpus para ele, porque você tem jurisprudência no Supremo que, de fato, o investigado não precisa comparecer. Você tem na nossa Constituição que o investigado pode ficar em silêncio. Você tem na nossa Constituição que o investigado pode mentir. Agora, a justiça vai ter que tomar uma decisão de mérito, que é a seguinte: Zé Rainha é investigado ou é testemunha? Porque se ele for investigado, nós vamos começar a tratar de uma maneira completamente diferente na CPI. Nós vamos começar a pedir diligências que não se pedem contra testemunhas. Nós vamos começar a pedir diligências que se pedem contra investigados. E o jogo vai mudar completamente. E eu já estava prevendo esse xadrez ali no momento da convocação, quando o governo tentou negociar para ser convite, mas eu insisti que fosse negociação, que fosse convocação. Assim como insisti que fosse convocação em relação aos ministros e ao Stedley. E vamos ver se esses ministros ou se o Stedley vão entrar com habeas corpus também para pedir para mudar o status deles de testemunha para investigado. Porque aí a gente vai ter certeza que eles querem o direito de não comparecer à CPI, de mentir para a CPI ou de ficar calado. Cada vez mais, meus amigos, fica mais claro que a gente está chegando na verdade. E essa verdade vai se transformar em indiciamento por todos aqueles, contra todos aqueles que cometeram os crimes de invasão de terra, de extorsão e os crimes conexos. Cada vez mais a gente chega na verdade. E quando a gente chegar lá, nós vamos aprovar um relatório mais contundente contra criminosos invasores de terras que este Congresso Nacional